As pessoas da nossa idade, da nossa geração que tem filhos, estão exatamente nesse momento, que viveu um período de tempo antes, sem saber o que é tecnologia, e nesse período foi criança e recebeu um tipo de criação. Talvez desses avós que agora têm 60 e poucos anos, que não quer nem saber mais de ficar dando atenção para você, quer te receber no máximo no fim de semana para almoçar um lado, contarem que tá na academia, tá no grupo da terceira idade lá, tá fazendo as viagens para Monte Sião, para Serra Negra e tá vivendo a vida, né? Uhum. Então, assim, as pessoas da nossa idade que têm esses filhos, né? Então, assim, às vezes entra nesse dilema, de fato, né? Eu recebi esse tipo de criação, era assim, 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 agora é diferente, agora eu não sei se eu levo em consideração o que eu aprendi lá atrás, ou então se eu acho da maneira como eu gostaria, como eu entendo que é o mundo agora. Porque, assim, qual que é o certo? A criança brincar com os brinquedos dela ali, ou ela e de repente descer no playground do prédio, ou ela assistir um anime que ela gosta num streamer ali. O que é certo ou o que é errado? O que é saudável, o que não é saudável? Tudo vai do ponto ali do feeling do pai em relação à criança. Né? Se a criança ficou na escola o dia inteiro, né? Porque hoje em dia as crianças também, elas basicamente estudam em período integral, assim, né? Então estudam muito. Hoje em dia o mundo não é mais como antes, de fato o mundo é um pouco mais perigoso, etc, as ruas, etc, né? Então, assim, o que é certo? Então a criança passou o dia inteiro estudando, já fez educação física, fez inglês, fez não sei o que, natação, e ela chega em casa. Ela não pode ficar, de repente, no YouTube assistindo um vídeo de um anime que ela gosta, de um desenho que ela gosta. Isso é errado. Isso é problemático para a saúde dela, sendo que ela já teve toda a rotina da manhã, né, a agenda da manhã com rotina toda preenchida do que é saudável. No momento de descanso dela, ela não pode ter um momento que é dela, de descanso dela, fazendo algo que de fato ela queira fazer, como assistir um desenho. Então tudo vai do ponto do equilíbrio. Né? Às vezes a gente trabalha a semana toda, cansado, chega no final do dia, e aí a gente tá lá, fala, eu vou ver minha série. Você não pensa isso? Eu vou ver a minha série? Vou relaxar aqui, vou ver a minha série. Aí a criança não pode ver o desenho da galinha pitadinha no YouTube, sendo que ela passou a semana inteira com o dia todo com rotina. Claro que assim, é sempre essa história, né? O que é demais é demasiado. Eu não vou passar o dia todo assistindo, até a gente é adulto, eu não vou passar o dia todo assistindo uma série e a minha vida perder a funcionalidade, deixar de estudar, deixar de trabalhar, deixar de produzir. Mas no meu período de descanso, eu posso ter a liberdade de fazer o que eu entendo que é, de ter o meu momento mais egoísta, de fazer o que eu entendo que é mais saudável para mim, né? Eu posso ter isso. Qual é a questão? A criança também pode ter. Então tudo diz respeito ao equilíbrio ali, né? Nem o streamer demais, nem tecnologia demais, e nem também de menos. É o ponto de equilíbrio, e aí é o feeling do pai e da mãe em relação ao quanto conhece a criança mesmo, né? Bom, Anderson, agora entrando numa questão aí, que eu não sei se é polêmica, não sei, vamos descobrir agora, mas você acha que a fé, ela contribui para a saúde mental? Se a fé contribui para a saúde mental? É realmente uma pergunta polêmica. Aí a gente vai para aquela pergunta, o que é fé, né? Fé é acreditar em alguma coisa, né? Se você estiver me perguntando sobre igrejas ou sobre religiões e etc., eu acho que as religiões e as igrejas, ela têm um papel, cara, e tiveram durante a história um papel fundamental, assim, né? Eu conheço várias pessoas que são de comunidades e que fazem um trabalho muito sério, assim, né? Que recuperam as pessoas, que ajudam as pessoas, né? Que fazem trabalhos missionários, né? Trabalhos humanizados, que são legais, né? E também conheço pessoas que, de repente, não fazem um trabalho tão legal e tão saudável assim, né? Então, assim, eu acho que antes de fé, ou antes de religião, ou de religiosidade, diz muito respeito a quem você é enquanto pessoa. Porque se você é uma pessoa que é espírita, ou se você é uma pessoa que é evangélica, ou se você é budista, ou se você é... Independente do que você seja, o que você acredita, digamos assim, o que vale mais se é a sua intenção, o seu coração, né? É como você vai usar isso de fato, né? Mas de fato, uma fé bem estruturada, uma religião, uma igreja correta, honesta, né? Que se preocupa de fato com as pessoas, em melhorar a vida das pessoas, pode contribuir para a saúde mental, por que não? Porque dentro de uma comunidade você encontra amigos, você encontra afeto, amor, troca.
Se for saudável, por que não? Né? Isso é uma comunidade. Se for saudável, por que não? Acho que sim, contribui, com certeza. E Anderson, você acha que a religião pode atrapalhar um processo terapêutico? Excelente pergunta também. Bom, isso é um dos principais pontos que pessoas muito religiosas não procuram a terapia, por exemplo, né? Porque entende, de repente, que quando o terapeuta ou o psicólogo, o psicanalista, né, ou muitas vezes até o psiquiatra, começa a fazer perguntas, que talvez vai começar a conflitar com a fé e etc, né? Então, assim, eu acho que as coisas elas podem coexistir de uma forma totalmente saudável, mas desde que os dois trabalhos que estão fazendo sejam trabalhos sérios, né? Um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra sério, ele jamais vai te colocar de frente com seus princípios ou com o seu caráter. Ele vai te ajudar a encontrar respostas para suas questões emocionais, para suas questões de identidade, de existência, né? Para suas ansiedades, para os seus transtornos, dentro da sua própria ferramenta, né? Já teve situações, por exemplo, que a pessoa não estava mais na comunidade dela, que eu falei, olha, eu percebi que depois que você não frequentou mais a sua comunidade, você não teve mais amigos. Olha. Né? Você está com dificuldade de fazer amigos. E aí a pessoa falou, olha, é verdade, quando eu estava na minha comunidade tinha mais amigos. E por que você saiu de lá? Me discuti, briguei, me desentendi. Tá, mas qual grupo de pessoas que você conhece que, independente de ser dentro de uma comunidade ou não, que você não tenha discussões ou briga? Até na família tem. Então, assim, se o trabalho é sério, as coisas podem coexistir. Ô, Anderson, mas não tem assim, eu tô falando mesmo que eu realmente não sei, curiosidade. Não tem algum momento, assim, que pode conflitar uma situação com a outra? Assim, conflitar, eu digo, a religião, a crença da pessoa com alguma prática da psicologia ali que não se cruza, vai talvez colocá-la numa situação de conflito interno? Bom, é uma pergunta excelente, mas sabe o que eu penso, assim, sobre... Eu penso que dentro do processo religioso, assim, a gente entende, né? Então, o correto seria que Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança, né? Dentro do processo do cristianismo, etc, né? Muitas vezes a gente distorce isso, a gente faz com que Deus seja a nossa imagem e a nossa semelhança, né? Então, às vezes, cada um oferece o Deus que tem dentro de si, porque a gente se coloca numa posição de que sabe o que é certo e o que é errado, né? Então, assim, Deus, a gente é a imagem e semelhança de Deus, não Deus é a nossa imagem e a nossa semelhança. Todas as vezes que eu transformo Deus na minha imagem, na minha semelhança, o que eu acho certo ou o que eu acho errado, é o Deus que eu tenho dentro de mim. E às vezes o Deus que eu tenho dentro de mim vai conflitar com o Deus que você tem dentro de você, porque Deus é a sua imagem e a sua semelhança. Não é você que é a imagem e semelhança dele. Se o processo estiver invertido, naturalmente as coisas se conflitam. Então, assim, não sou eu que sou a imagem, não é Deus, não é a minha imagem, minha semelhança, sou eu que sou a imagem e semelhança dele, né? Então, não é muitas vezes nem é sobre mim, assim, né? É sobre Deus, né? Sobre o que está fora, né? Então, muitas vezes, inclusive, eu tenho dificuldade de compreender, né? Ou de ter empatia, porque às vezes eu entendo que o que eu penso, o que eu acho é verdade absoluta, né? E às vezes não é. É o Deus que existe dentro de mim, então que eu entendo que é certo, que é errado, sabe? O Deus que eu entendo que é certo, o Deus que eu entendo que é errado, conflita com o que conflita com você. Mas se eu conseguisse entender que eu que sou a imagem e semelhança de Deus, talvez eu não conflitasse tanto contigo, né? Talvez conflita porque aí depois eu acabo virando um fanático em algumas situações, né? Porque aí eu fico... Aí, às vezes a diferença do fanático de uma pessoa equilibrada é a seguinte, né? Então, assim, se a minha roupa está curta, né? Eu troco de roupa pra ela ficar legal. Eu não corto meu braço pra caber na roupa, né? Muitas vezes a gente fica tentando cortar o braço, ajustar a realidade ao que eu acho certo e errado. Muitas vezes eu que preciso mudar de ideia, né? Eu que preciso me adaptar, eu que preciso flexibilizar, né? É uma